Pode começar, Robson. Bom, boa noite a todos. Eu convido a todos quem quiser, né, fechar os olhos e que façamos uma prece pensando em Jesus e acreditando na sua promessa de que onde houver dois ou mais reunidos no nome dele, ele estaria né, estaria entre eles. Então, elevamos o nosso pensamento ao alto, imaginando Jesus num abraço afetuoso ao nosso encontro, acreditando na sua presença, na sua bondade, agradecendo por esta oportunidade redentora, por esta casa de oração, esse ponto de luz que nos oferece a oportunidade de conhecermos essa doutrina que tanto nos conforta, nos esclarece, nos ilumina, mas também de conhecermos outras pessoas iguais a nós e também buscam o autoconhecimento, buscam a autoiluminação, buscam ser humanos melhores, buscam a evolução. Agradecemos ao Mestre Jesus pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome dele. Rogamos proteção, rogamos a intuição dos benfeitores espirituais, rogamos por aqueles que não conseguiram chegar até nós, até aqui, pedindo sempre a proteção, o concurso especial e amoroso dos nossos irmãos do alto. Em nome de Jesus, que assim seja. Eu vou compartilhar uma tela aqui. Eu estou desabilitado. Você pode, Não tem por problema, favor? eu vou habilitar você. Pode, já está habilitado. Obrigado. Hoje me foi solicitado que eu trouxesse aqui o Evangelho, uma conversa sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que versa sobre amai os vossos inimigos. É uma recomendação de Jesus, né? Então, esse capítulo está estruturado dessa forma, que ele tem 2 versículos de fundamentações bíblicas, depois ele tem os itens de Kardec e as instruções dos espíritos. Então, comecemos aqui com uma questão, né? O que são inimigos, né? E de onde eles vêm? Por que temos inimigos? Vamos olhar, se nós fizermos um exame da nossa consciência de forma verdadeira, de forma sincera, de forma honesta, fazermos um inventário das nossas relações, nós vamos chegar à conclusão de que os nossos desafetos, tanto, eu não diria nem inimigos, mas aquelas pessoas com as quais nós não temos muita afinidade, na maioria das vezes, essa inimizade, né? Vamos chamar assim, essa inimizade, ela acontece por força do orgulho e do egoísmo, porque somos muito bons, até que se pise em nosso carro. Aí a gente começa, não, peraí, e aí, não, daqui não. O meu direito eu defendo, né, com unhas e dentes. É natural que a gente vá defender realmente o nosso direito. Aliás, isso está previsto até no Evangelho segundo o Espiritismo, o direito do próximo e o nosso direito. Porém, a forma como nós defendemos é que, às vezes, que acaba por se constituir uma manifestação, na verdade, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Mas como que a gente destrói, né? Qual é o meio de se destruir o egoísmo, que é a causa, né, de todos os males, o egoísmo e o orgulho? Então, vamos consultar aqui no Livro dos Espíritos, né, questão 917, e compreendemos aqui que quando o egoísmo, ele engendra, né, ele está imbrincado com o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme,
todos nós somos vítimas, tanto daqueles com as quais nós nos dirigimos de forma indevida, como também aqueles pelos quais se manifestam esse tipo de comportamento para conosco. Então, o egoísmo ele provoca disenções, destrói a confiança, e nesse capítulo 12, uma das questões cruciais para que se haja uma relação de amizade é a confiança mútua, porque dois seres que não confiam um no outro não podem ser amigos. Então, a gente acaba por viver numa situação de constante defesa. A gente vai ficando numa situação que está sempre armado, né? Sempre se sentindo, falando, isso aqui eu não posso bobear, porque senão ele puxa o meu tapete, né? Se bobear, ele me dá aqui me prejudica. Então, isso acaba por fazer de um amigo ou de um potencial amigo um inimigo. Por quê? O egoísmo, né? Então, ele compreenderá que esse vício ele é incompatível com a sua própria felicidade, o vício do egoísmo, de raciocinarmos sempre que o outro está tentando nos prejudicar. De fato, aqui a recomendação amai os vossos inimigos, ela precisa ser entendida num contexto apropriado, porque não dá para que nós tenhamos o mesmo carinho, o mesmo afeto de uma pessoa que nós amamos, de um amigo, de um irmão, de uma pessoa que é irmão, eu não digo nem no contexto consanguíneo, mas irmão espiritual, inclusive, amigo, né, é o irmão que nós escolhemos. Não dá para que nós tenhamos a mesma ternura, o mesmo carinho, o mesmo afeto, a mesma atenção com aqueles com as quais nós ainda não desenvolvemos uma relação de amor ou de carinho, né? Até porque Kardec nos ensina que há aqui uma manifestação de uma lei física, que é a de assimilação e de repulsão dos fluidos. Porque a gente sente quando uma pessoa que não nos quer bem se aproxima, a gente fala, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Tem alguma coisa que não tá funcionando bem. Aconteceu comigo essa semana. Essa semana estou aqui num local, né, e me ofereci para fazer uma atividade aqui e eu senti que a pessoa houve uma repulsa. A minha esposa até chamou, a minha intenção foi, você está sendo muito insistente, essa pessoa não quer que você faça isso, então pare. E, de fato, eu parei de falar e percebi que realmente houve ali uma repulsa, né, de algo que não ficou bem esclarecido, nem para mim, nem para ela, né, para essa pessoa. Foi o quê? Foi uma repulsão de fluidos. Ela não quis que eu fizesse aquela atividade, mas não quis falar para mim, talvez para não me magoar. Então, né, mas eu percebi, eu senti. Então, isso é comum que nós sintamos isso. E, assim, seguindo aqui o que Divaldo nos aconselha, né? Se nós não tivermos nada de positivo assim para falar de alguém, nos calemos, né? Se ele tem uma conduta irregular, a gente silencia, não precisa colocar mais lenha na fogueira ou colocar aquela pessoa, expor aquela pessoa numa situação mais vexatória para ela mesma e para nós também. Isso ajuda a pessoa, mas pode nos ajudar também no sentido de que, se nós contarmos para alguém, né, usando as três peneiras de Sócrates, se a gente não passar por nenhuma das fases da peneira, é útil, é bom, é verdadeiro, se não passa nessas três peneiras de Sócrates, é melhor que a gente não fale, é melhor que nós nos calemos, mais tarde essa pessoa pode vir a saber que nós falamos, que nós fizemos um comentário e que às vezes, aliás, na maioria das vezes, não era exatamente assim. O que é a verdade? E aí angariamos, então, mais um inimigo. Então, é importante esse conselho de Divaldo, que nós devemos nos calar em relação a comentar e principalmente a comentar a conduta dos outros. E aí vem a receitinha de bolo aqui de Kardec, de como que a gente pode amar aos nossos inimigos. Que, na verdade, amar os inimigos, né, como eu já falei, não é ter a mesma ternura, o mesmo carinho, o mesmo apreço por aqueles que nos amam. É importante que nós pensemos assim,
Amar aqueles que se acham nossos inimigos. Porque nós não devemos ter inimigos. Eu acho que eu não tenho, eu não conheço nenhum inimigo, eu não considero ninguém meu inimigo. Mas não posso garantir que alguém não me queira como inimigo. Mas aí é um problema dele, é um problema lá da pessoa. Eu não tenho esse sentimento por ninguém. Então, tá aqui a receitinha do bolo, como diz o meu amigo Macário, tá fácil aqui, ó. É só não guardar o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhe sem pensamento oculto e sem condições, ou seja, né, incondicional, o mal que nos causam. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação, e de vos reconciliares enquanto estivereis a caminho. É desejar-lhe o bem e não o mal. É experimentar o júbilo ao invés de pesar com o bem que lhes advenha. Ou seja, quando uma pessoa experimenta o bem, e essa pessoa não nos é cara, que nós também fiquemos felizes com o fato de ela ter prosperado, de ela ter conquistado, de ela ter evoluído, de ela ter ido em frente. Socorrê-los, né, se apresente em uma ocasião. Me lembro que trabalhei com uma pessoa que nós tivemos muita dificuldade de relacionamento, muita mesmo. Mas eu não guardei mágoa dele, não tem, imagina. Só que, como eu disse, eu não posso garantir que ele não tenha guardado mágoa de mim, porque a relação ela foi muito difícil. Foi uma relação profissional, mas foi uma relação muito difícil. E eu sei que depois ele passou por um processo de desemprego, dificuldade, né? E aí, o que que eu fazia? Sempre que eu recebia uma vaga, que eu sabia que ele tinha toda a condição de preencher aquela vaga, aquela oportunidade, eu não mandava para ele. Eu tinha um amigo dele, que era mais chegado, aí eu mandava para o amigo. Aí eu falava, ó, você sabe para quem é, e mandava para ele. Se você tiver, se você achar que vale a pena, manda. Que eu não vou mandar porque ele pode imaginar outras coisas. Então precisava ter, eu precisei ter esse cuidado para não para que não houvesse ali um sentimento de superioridade ou de, sei lá, como fala aqui, né? Abster-se que por palavras ou quer por atos de tudo que os possa prejudicar e finalmente retribuir o mal com o bem sem a intenção de os humilhar. Então pode ser que se eu mandasse para ele aquelas vagas que eu recebia, ele podia se sentir humilhado, ele podia pensar que eu estava né, me vangloriando, né? Falou, oh, tá vendo? Eu estou empregado, você que causou tantos problemas aqui agora está desempregado. Então eu procurava mandar a vaga não direto para ele, mas por outros meios. Não estou falando isso para me gabar, não, tá, gente? É só um exemplo aqui que me ocorreu agora em relação, principalmente essa última frase aqui, né? Retribuir o mal com o bem. Não que ele me tenha feito mal, ele não me fez mal. Ele só não me entendia, e eu também provavelmente não entendia. A nossa linguagem não era muito afinada. E aqui, no item 4, tem uma frase que eu achei tão bonita, né, no final do texto, que ele fala assim: o homem que se acha em uma posição elevada no mundo não se acha ofendido pelos insultos daquele que vê como sendo um inferior. Então, a pessoa que está numa determinada posição elevada, o que falam dele, ele não enxerga como uma ofensa. Assim ocorre aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior a seu adversário, é preciso ter a alma maior, mais nobre e mais generosa. E aí eu recorro aqui ao apóstolo dos gentios, numa carta aos Romanos, né, que ele fala assim: acho então que esta lei, né, então essa lei em mim, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Né? Puxa vida, ele quer fazer o bem, mas às vezes a gente, assim, de boas intenções, a gente acaba sendo mal interpretado, a gente acaba sendo levado numa interpretação que não tinha nada a ver, que, meu Deus do céu, não é nada daquilo, não é isso. Mas, né, às vezes acontece isso. E aí vem nosso amantíssimo Chico, né, pelo espírito de Emmanuel,
Dizer que contra a aspiração bruxuleante do bem no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas, desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Senhor, concede-nos a claridade de hoje, para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz que é imperecível. Então, que nós não nos percamos em questiúnculas, em questões pequenas, em disputas de poder, porque isso também faz parte do egoísmo, né, do conjunto de coisas que está dentro do egoísmo, do orgulho, e também faz com que nós comecemos a angariar inimizades que vão sendo construídas, vão sendo erguidas por nós mesmos, muros, né, que a gente vai construindo entre nós e os outros. É mais importante que, ao invés de construirmos muros, a gente construa pontes que nos liguem a outros seres humanos. E aqui, para terminar, eu trago uma escultura de um homem chamado Alexander Milov. Ele fez dois seres humanos de costas um para o outro. Pessoas que estão brigados, né? Pessoas que estão aqui numa relação de inimizade. Só que quando vem a noite, essas duas crianças que moram dentro desses dois adultos, elas se iluminam. E elas se buscam, elas se tocam. Então, qual que é a mensagem aqui? Quando chega a noite, quando chega o momento da treva, da dificuldade, que a nossa criança interior busque outras crianças interiores para que nossos irmãos, as pessoas com as quais mantemos relações, sejam relações de afeto, relações de carinho, e que nós não criamos nenhum obstáculo a qualquer possibilidade de reconciliação, porque a gente não sabe o que aconteceu no passado, ante aquela sensação de repulsa, né? Kardec falou dos fluidos, assimilação e repulsa dos fluidos, que nós nos lembremos da criança que tem dentro da gente, que representa a inocência, a bondade, a ingenuidade de aceitar aquele irmão do jeito que ele é, e que nós devemos buscar ser a mudança que a gente quer no mundo, né? Como nos aconselhou Mahatma Gandhi. Gente, eu agradeço demais, era isso que eu tinha para falar nessa noite a respeito de amar aos nossos inimigos. Obrigado, viu, Robson? Agora nós vamos dar continuidade, né? Falando a lição do Pão Nosso. Deixa eu abrir aqui, né? Aí dá para enxergar? Tudo bem? É a lição 41, no futuro, né? Francisco Cândido Xavier, do Emmanuel, né? E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo, Hebreus, versículo 8, capítulo 11. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo.
o ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Essa última frase aqui, em tabernáculo de luz eterna, em que seu reino divino resplandecerá para sempre, é dentro de nós. Tabernáculo é uma residência, é um local onde você guarda alguma coisa, né? Nesse caso aqui, né, é a luz divina do reino de Deus. Então, é muito legal isso, essa última frase aqui, né? É excepcional, né? Deixa eu... E esta lição é um bálsamo de esperança aos nossos corações. Nesta sublime lição, Emmanuel analisa as previsões do Mestre diante do futuro de nosso planeta. Chegará um momento onde o amor reinará, acabarão as vicissitudes e os problemas, assim como sendo, viveremos em pleno equilíbrio com as leis naturais. Como o próprio Mestre nos disse, ele é o nosso pastor e nenhuma de suas ovelhas se perderá. Temos essa afirmação categórica do Mestre para nos incentivar. Busquemos, então, continuar nos nossos esforços diários para a melhora de nós mesmos e, claro, procurando ajudar nossos próximos para que esse futuro abençoado e próspero não tarde a chegar. Está em nossas mãos, né? Agora, com que moeda que devemos pagar o ingresso? A moeda se chama caridade. Não basta fazer a caridade, é preciso fazê-la com qualidade de modo correto, né? É sobre isso que trata fundamentalmente o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, a caridade, né, é a grande senha para que a gente possa sempre estar melhorando, porque com a caridade a gente aprende a perdoar, a gente é mais tolerante, mais benevolente, né? Vê as coisas com mais justiça. Nós temos que, primeiro, olharmos a nós mesmos, né? Que caridade fazemos por nós mesmos. Então, que sintonia nós estamos fazendo durante o dia, desde a hora que a gente acorda? Qual é a sintonia do rádio que nós sintonizamos? Nós sintonizamos o que queremos. Então, a gente precisa, na verdade, sintonizar coisas boas. Na realidade, a gente já acorda com sintonia de coisas sempre ruins, porque o país está desse jeito, porque o mundo está desse jeito, mas nós esquecemos de sintonizar as coisas positivas, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos eleva, aquilo que nos impulsiona a fazer a coisa realmente andar. Não podemos pensar no futuro sem pensar no presente. Então, que
que queremos construir o nosso futuro se nós não estamos construindo o nosso presente. Então, isso é uma coisa diária, é de cada dia, é uma construção. Então, nós temos que, todo dia, ao acordar, pensar em nós mesmos, o que estamos sintonizando, para que a gente possa ser proativo, para que a gente possa ser caridoso conosco e com o próximo. Não importa, que nem o Robson falou, não importa que o outro não esteja em sintonia conosco. O mais importante é que você está, porque você está bem. Os problemas, nós vamos ter até fechar o olho. Isso é fatal, Nós não podemos nos iludir, porque esse é o nosso exercício. Nós temos exercício a cumprir aqui. E vamos cumprir até fechar o olho. Porém, com dignidade, com leveza. Nós temos que tocar a vida com leveza, resolvendo os nossos problemas e ajudando o próximo. A lição de hoje está muito intimamente ligada com o que o Robson falou hoje no Evangelho. Nós temos que trabalhar a nós mesmos, sempre em pró para que a gente possa ajudar o próximo. E agora, para dar sequência, eu pediria ou é o Ronaldo ou é a Graça para fazer as vibrações. A Graça vai fazer. Euzinha. Vamos nesse momento tão gratificante, onde aqui estamos recebendo a paz, a bênção do nosso Pai Maior, do nosso Mestre querido. Vamos unir nossos pensamentos e levar-nos a Deus, para que possamos, nesse instante, fazer as nossas vibrações de amor em formas de muita paz, de muita luz a todos os necessitados. Primeiramente, vamos vibrar pelo nosso planeta Terra. Esse planeta lindo, maravilhoso que Deus colocou em nossas vidas, para que estarmos aprendendo. E com esse aprendizado procurar nos evoluir, procurar da melhor forma possível fazer o maior aproveito desse momento, para que possamos estarmos mais perto de Cristo com a nossa evolução espiritual. Vibremos também pelos países, por todos os países, principalmente aqueles envolvidos nas guerras, por aquele povo sofrido, refugiado por conta de todo esse deslizes que eles se encontram. Vibremos por esse povo, vibremos por aquelas criaturas também que estão envolvidas nos terremotos, nas enchentes, nas misérias. Vibremos por todo esse povo, que eles sejam abençoados, que nosso Pai Maior possa ter misericórdia dessas criaturas, amparando-os em muita luz, em muito amor, para que eles possam vencer esse desafio em que eles se encontram. Vibremos também pelos hospitais, por todas aquelas criaturas que ali estão em desespero. Sabemos muito do sofrimento desses irmãos e que as nossas orações, as nossas vibrações cheguem até eles, amenizando assim seus sofrimentos. Por aqueles irmãos doentados que se encontram em seus lares por falta de um recurso médico, que a espiritualidade amiga também possa estar presente na vida deles, amenizando o sofrimento de cada um desses nossos irmãos. Vibremos pelos idosos. Vamos mentalizar esses idosos com muito amor, porque sabemos, Senhor, a solidão que eles sentem nesses lugares onde eles se encontram, em asilos, em casas de repouso, até mesmo em seus lares, se sentem desamparados, esquecidos pelos seus familiares. Que as nossas vibrações de amor possam preencher o vazio que esses irmãozinhos sentem dentro de seus corações. Vibremos pelos jovens, jovens que estão em busca do seu futuro, realizar os seus sonhos, jovens e principalmente pelos marginalizados,
que estão perdidos pelas drogas. Vibremos por esses irmãos, Senhor, que eles sejam abençoados e amparados pela tua luz. Vibremos também pelas crianças, pelo futuro dessas crianças, que mãos abnegadas possam conduzir eles por um futuro melhor. Vibremos pelos lares em desarmonia, para que haja paz, compreensão, união entre esses nossos irmãos. Vibremos pela paz e união de todas as religiões em torno do nosso Mestre Jesus. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos e pelos nossos inimigos. Vibremos por aqueles irmãos que se encontram desempregados nesse momento, que com o auxílio da espiritualidade eles possam conseguir novamente uma oportunidade de trabalho. E vibremos pelas empresas, Senhor, muitas delas em situações difíceis. Vamos orar por elas, vibrar por elas, porque sabemos que se elas conseguirem vencer esse momento que elas se encontram financeiramente, eles possam proporcionar trabalho para esses irmãos que necessitam de um emprego. Vibremos também por aqueles irmãos que se encontram depressivos, Senhor, pedindo a espiritualidade amiga, que dá um apoio a esses irmãozinhos, para que eles saiam dessa situação tão triste que eles se encontram, para que eles não possam ter uma atitude mais difícil, desfavorável a eles próprios mesmos. Vibremos para que eles possam conseguir sair desse momento delicado que eles se encontram. Vibremos também, Senhor, pelos irmãozinhos desencarnados, onde quer que se encontre, que recebam a paz, que recebam a luz. Vibremos pelo vale dos suicidas, aqueles irmãos que estão ali em desespero, que a luz do Mestre possa acolher esses irmãos com muito amor, com muito carinho. Vibremos, Senhor, pelos nossos familiares, entes queridos, que partiram e deixaram saudades, que recebam todo o nosso amor, que recebam toda a nossa gratidão. Vibremos por aqueles irmãos que nos pedem oração, que nos pedem uma vibração no momento difícil que eles se encontram, que as nossas vibrações de amor possam chegar a esses irmãos, que a bênção do nosso Pai, do nosso Mestre, possa envolvê-los em muita luz, em muito amor. E assim, nós vamos vibrar por essa casa abençoada que nos acolhe sempre, nos dando todo o amparo espiritual que necessitamos para caminharmos com fé, segurança e muito amor. Vibremos pelo nosso lar. Vamos mentalizar o nosso lar envolvido numa grande luz. Que esta luz vinda do nosso Pai possa deixar ali todo o amparo espiritual que necessitamos, para que sejamos bons cristãos, podendo pôr em prática todo o ensinamento do nosso Mestre querido, para o nosso melhor momento de evolução espiritual. E que possamos acolher a todos aqueles que chegarem ali com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. E que todos, se chegarem ali, se sintam tão bem por conta da bênção que recebemos do nosso Pai Maior. E assim, vibremos por nós. Vamos rogar a Jesus que nos abençoe, nos ampare, por esse grupo que está aqui ouvindo o Evangelho da noite, por todos aqueles participantes da nossa casa espiritual João Batista. Vibremos para que sejam abençoados, amparados na luz do nosso Mestre querido. E assim desejo a todos que a paz e o amor de Jesus os envolva hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E agora, para a gente encerrar o nosso Evangelho, nós vamos ouvir a prece final que a Lúcia vai nos proporcionar. E assim, nós, meus irmãos, nesse momento onde aprendemos muito sobre o perdão, né? Sobre os nossos inimigos, sobre a caridade, vamos elevando nosso pensamento a Deus e dizendo: querido Deus, pedimos que nos abençoe e nos auxilie na compreensão dos desígnios que a vida nos oferece como caminho de evolução constante para junto de Ti.
faça com que possamos compreender cada vez melhor o centro do ensinamento de Jesus, seja no seu testemunho de vida, seja em seus ensinamentos. Que aprendamos a amar sempre, e que esse amor possa modificar-nos gradativamente para o melhor. E em nome de Jesus, ó Pai, te oferecemos a nossa eterna gratidão dos nossos corações. Que assim seja. Graças vos damos. E assim damos por encerrado o nosso encontro de hoje e vamos desejando a todos um final de semana com muita paz. Que assim seja.